Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar o vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar seu like. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Carlos Henrique, né gente? Uma criança de 13 anos. A tia Cleude resgatou, não teve capacidade, não teve estrutura para ficar com ele lá, né gente? E pediu refúgio lá no Pai Marcos, só que lá também não pôde ficar. E assim, né? Muita gente, assim, nas redes sociais entraram em desespero na live do Pai Marcos, com ele dentro do carro. O que eu vou fazer com essa criança? Aí conversaram com a mãe, conversaram com uma vizinha. E assim, gente, é muito triste essa situação. Eu não falei sobre isso antes, porque eu não consegui me colocar no lugar dessa mãe, sabe? E eu também não queria vir aqui atirar pedras nessa mãe. Porque assim, eu sou uma mãe que acompanha meus filhos. Cada comportamento diferente, eu já ficava de olho. Falava, não, alguma coisa tem. Se eles traziam coisas, objetos diferentes da rua, eu sempre, quem foi que te deu? Aí eu ia lá perguntar pra pessoa, né? Se a pessoa deu. Às vezes a gente chegava numa mãe pra perguntar, ela ria, nossa menina, isso é uma besteira. Mas pra mim não era besteira. Então assim, eu não consigo me colocar nesse lugar de deixar o filho, de abrir mão do filho com 7 anos. Ver os comportamentos errados e não tentar ajudar. Porque a mãe tem que ajudar. A mãe não pode desistir do filho. E a gente fala mãe porque existe muita mãe solo, gente. Muita mãe que cuida aí dos seus filhos. Que mesmo com 2, 3, 4 filhos, sabe, dá um exemplo enorme para os filhos e cria esses filhos, sabe? Então é muito difícil a gente se colocar na situação dessa mãe. Porque eu não consigo me ver nessa situação, entendeu? Porque meu filho, eu ia tentar ajudar de qualquer forma. E eu não tô aqui para julgar essa mãe, eu não sei a vida dessa mãe. Eu sei que ele tinha um padrasto, né, que era traficante, e com certeza as referências ruins ele pegou toda desse padrasto. E pior que ele gostava do padrasto, que provavelmente deu muita atenção para ele, então ele ficou, né, sendo uma referência para ele. Aí você vê uma criança agora com 13 anos praticamente pedindo socorro, gente, porque aquele olhar dele é de socorro. Porque você imagina, o cérebro do adolescente está em expansão. O último órgão a ficar pronto é o cérebro. Então, o que pode acontecer com essa criança? Ela pode ter psicose precipitada, esquizofrenia, e a mãe não faz nada para ajudar. Vê a mudança de comportamento no filho e não faz nada. Deixa essa criança perder, sabe, a fase dela de criança para estar vivendo uma vida de adulto, dormindo nas ruas, correndo atrás do seu próprio alimento. E cadê essa mãe? Será que essa mãe dorme de noite? Sabe, gente, eu queria muito uma explicação, sabe? E muita gente já falou, né, que ela vive com outra mulher e a mulher não aceita o jeito dele. Mas se a pessoa não aceita seu filho, então ela não tá te aceitando. Se ela não gosta do meu filho, então acabou. Eu tenho que cuidar do meu filho, eu vou abandonar ele? Sabe, que isso que aconteceu? E cadê o conselho tutelar? Isso aí é abandono de incapaz, gente. Porque assim, você vê essa criança fazendo maldades que pra ele, no fundo, não deve ser. Aí tá criando um Lázaro na vida e não sabe. Aí depois pergunta, nossa, como que virou esse adulto, né? Sem coração. Com 7 anos o menino começou a usar droga. Esse menino não recebe amor, não recebe carinho, ele precisa entender que ele é amado, entendeu? Sabe aquele abraço de 5 minutos pro filho sentir? Olha, mãe, eu te amo. Ó, meu filho, eu te amo. Sabe, você é importante para mim, você é importante para Deus. Sabe, essa criança não descobriu ainda a sua vocação. Sabe, eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar. Cadê? Não é uma criança normal como as outras, sabe, que tem descobertas. Qual que é a descoberta dele? É pro mal. Então, tudo que ele demonstra ali, de bater, de ir para cima, é coisas que tá dentro dele, gente. O coração amargurado. Então, a gente só dá o que a gente tem. Não tem como uma pessoa estar amargurada por dentro e falar coisas bonitas pra você. Não tem como. Então, assim, ele precisa de ajuda urgentemente. Porque você imagina, a tia Cleude falou, ele não tem medo de nada. Um adolescente que tem uma família normal, rebelde, pega um carro, dirige 140, 150, não tem medo de morrer. Os jovens hoje em dia não tem medo de nada. Imagine uma criança sem amor, sem carinho, dependente químico, misturado com essa fase de pré-adolescência. O que se torna? Aí você vai cobrar o quê? Ele não tem medo de ninguém. Ele avança em quem for. Ele considera que ele só tem ele para se defender, não tem ninguém. Então, a defesa dele é o ataque, sabe?
Ele não consegue ver as pessoas felizes, ele gosta de armar contenda, porque se eu sou infeliz, eu quero que todo mundo que esteja à minha volta também esteja, para mim me conformar com a minha situação. Então assim, ele rouba, ele faz o que for. Você viu as lágrimas dele de furar lá as pessoas? Ele deu risada. Naquele momento ele deu risada. Sabe por quê? Porque ele não teve referência, gente. Sabe? Então assim, eu não consigo entender como uma mãe consegue ainda dizer: meu filho, você tá errado, sabe? Você tá errado, você não deveria ter feito isso. Agora ela tem que falar: independente de quem tem a culpa, vamos cuidar da sua saúde, que é o que importa nesse momento. Não se chora mais pelo leite derramado. Agora tem que ajudar essa criança a se sentir importante, sabe? O que você quer ser quando você crescer, sabe? O que você sabe fazer de bom. Ter momentos com ele, internar, fazer alguma coisa. Porque se o filho é adulto, a gente tem que internar, eu internaria, entendeu? Eu ajudaria de todas as formas. Eu não ia aceitar, eu iria internar. Ele poderia me xingar. Gente, eu vi um relato tão profundo de uma internação compulsória. A mãe não aguentava mais o filho aprontando, o pessoal falando que ia matar ele. Sabe o que ela fez? Ela fez uma internação involuntária. Ela pegou, internou o filho. E no dia que ele estava indo para essa internação involuntária, ele virou para ela e falou assim: eu não vou morrer lá dentro não, eu vou sair. E quando eu sair, mãe, você é a primeira que eu venho matar. Ele falou desse jeito para a própria mãe. E foi embora. Com 3 semanas, ele estava agradecendo a mãe dele. Porque ele ficou na sobriedade. Ele começou a entender: poxa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Ele conseguiu abrir os olhos. E quando ela foi visitar ele pela primeira vez, ele abraçou, se desesperou quando viu ela e agradeceu: mãe, muito obrigada. Obrigado por não ter desistido de mim. Então, gente, o choro do filho dura pouco tempo. Mas o choro da mãe é pro resto da vida. Então deixa que ele chore. Não é assim? Eu, pelo menos, sempre pensei assim. Quando meu filho queria fazer alguma coisa, ele começava a se chorar, a se espernear. Eu falava: não tem problema, o seu choro vai passar daqui a pouco. Agora, se você for e acontecer alguma coisa, o meu choro é eterno. Então, assim, a gente tem que ter isso aí com os filhos. Não adianta a gente falar: ai, não posso fazer a criança chorar. Você não pode confundir amor com amorosidade. Você tem que dar limite pro seu filho. Seu filho às vezes precisa de limite. Aí você tá lá passando a mão na cabeça, você não vai ajudar. E essa mãe provavelmente pode ter tido vergonha. O que as pessoas vão falar, né? Meu filho tão novo usando droga? Ou se sentindo culpada. Porque cada vez que você, que tem um dependente químico em casa, e você ficar se sentindo culpa por ele ter ido para as drogas, ele vai usar isso. Isso aí vai virar manutenção da droga dele. Ele vai usar isso para usar droga. Porque minha mãe tá se sentindo culpada, né? Então, se eu pedir isso, se eu pegar aquilo, eu posso fazer o que eu quiser, porque ela vai falar: ai, a culpa é minha. Então, assim, não pode. Não pode. Entendeu? E tem mãe que pega raiva. Ah, eu tô com raiva desse menino, não quero mais esse menino perto de mim. Tudo errado, gente. Não adianta. Você tem que pensar na recuperação. Vamos fazer o que para ajudar essa criança? O que eu vou fazer? Sabe, alguma coisa tem que ser feito. Se você não mudar, nada muda. O que não pode é você abandonar seu filho. Sabe, você vê uma criança ali querendo dormir numa cama e ninguém deixa, porque eu também teria medo. Eu teria muito medo de levar para minha casa. Entendeu? Porque essa pessoa só tem ódio dentro dela. Não conheceu o amor. E essa mãe precisa apresentar o amor. Nunca é tarde para isso. Ele é importante. Ele tem Deus. Ele entender que além da mãe e da família, ele pode orar, pedir força a Deus. Entende? Então essa criança precisa se reconstruir. E cadê a mãe? A família é muito importante na recuperação, seja para quando criança ou adulto. A família é o pedestal, gente. Se a família não estiver ali junto, é muito difícil essa recuperação. Eu tenho muita dó, muita dó. Eu fiquei olhando ele assim, falando: meu Deus, a gente sente vontade, né, de fazer algo. Mas só um médico especialista para ajudar ele. Porque senão a gente acaba atrapalhando, a gente fica com muita dó e não faz o correto. Então, uma clínica especializada vai ajudar ele. Nunca é tarde, gente, não pode desistir. Essa mãe precisa abrir os olhos, porque de repente se ela passa a guarda pro pai Marcos, vamos dar esse exemplo, o pai Marcos vai estragar ele como estragou o Christian. Por quê? Dá tudo o que quer, entendeu? Passa a mão na cabeça em tudo, não. Tem que colocar regra, tem que ter limite. Essas pessoas não gostam de regra, mas elas têm que aprender a ter regra.
entendeu? É uma nova vida. Então, assim, você quer dar um amor, aí você acaba exagerando nisso e não ajuda. Isso não ajuda, gente. Não ajuda. Infelizmente não ajuda. Você pode ter todo o amor do mundo. Se você não colocar limites, você não vai ajudar. E se não for para somar, nem pega, gente. Porque não adianta. A criança fica pior. Você vê o Christian aí. Ah, mas o Christian não anda mais igual um maloqueiro. Mas e aí, continua usando droga. Se ele parar com as drogas, automaticamente ele vai andar limpo. O problema de tudo é a droga, entende? Então vamos tratar isso? Vamos tratar a dependência química? Vamos tratar a causa e não o efeito? Vamos fazer isso? É isso que tem que ser feito. Não adianta você pegar uma criança dessa, por isso que eles não gostam de clínica, que clínica age com a razão, não é com o coração. E ali o pai Marcos, com todo o amor que ele tem para dar, ele estragou, porque o Christian queria ser tipo o dono de tudo, sabe? O Christian não obedecia a ninguém. Por quê? Porque o pai Marcos disse, olha, Christian, você é como se fosse meu filho adotivo. Você não faz mais parte do projeto. Ele só fazia parte do projeto para receber presente. Mas na hora da regra ele não queria, porque ele não era mais do projeto. Então, pai Marcos, ó, você não é do projeto, não recebe mais presente. Estragou seu celular, fica sem. Tem que ter regras. E outra coisa, você vai ser matriculado. Era no primeiro dia, esse menino tinha que estar estudando. No primeiro dia, enquanto ele estava humilde, ele já tinha que ter ido para a escola. No primeiro dia. Não perder tempo. Depois que ele se tornou arrogante, aí ele não queria mesmo. Aí o pai Marcos ficou toda hora atrás dele, aí que ele não queria saber. Então essas pessoas precisam de médico. Quando a gente está doente, a gente vai atrás do quê? De médico. Então assim, gente, eu tô aqui na torcida pelo Carlos Henrique, né? Ele tem 13 anos, ele não soube o que é ter uma mãe, o que é ter uma família. Então assim, vamos esperar que depois de toda essa repercussão, alguém faça alguma coisa ou a mãe seja pressionada a fazer. O que a gente não pode é deixar essa criança na rua. É tudo muito triste. Para quem é mãe de verdade, é tudo muito triste mesmo. Eu lamento muito, gente. Até o próximo vídeo.